Olá! Estamos de volta para mais uma live da série 20 Minutos com Busca Jur. E hoje nós vamos falar um pouquinho com a Patrícia Tavares a respeito do Tagger, que é um software da NeuroMind. Olá, Juliana, tudo bom? Como vai? Tudo jóia Eu com tô você? bem, e você? Também, tô bem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês aí pela oportunidade. Estamos ansiosos aqui para a gente conhecer um pouquinho do Tagger. É assim que pronuncia? É sim, é sim. Conta um pouquinho pra gente da história de vocês, como que começou a NeuroMind, o Tagger, enfim, conta pra gente um pouquinho Legal. sobre o histórico de vocês, por favor. Claro. A NeuroMind, né, que é a empresa desenvolvedora, né, do Tagger que você comentou, nós somos uma Legal Tech e aplicamos o estado da arte, inteligência artificial, visando aumentar justamente a produtividade, a segurança e a eficiência do setor jurídico e de atividades voltadas a garantir compliance na governança de empresas e em transações de empresas diversas, né? A empresa surgiu em 2017, né? Somos dois sócios, eu e o meu sócio técnico, Roberto Lutufo. Estamos localizados dentro do Parque Tecnológico da Unicamp em Campinas, abrindo uma filial agora em Belo Horizonte, né? E a motivação para criar a nossa solução, o Tagger, surgiu baseado no entendimento, na percepção de dores, de que hoje a gente vive num mundo cheio de dados não estruturados, né? Mais de 80% dos dados que uma empresa lida são dados não estruturados e esse volume só cresce, né? Um levantamento da IBM mostrou que 90% dos dados não estruturados que uma empresa lida foram gerados nos últimos 2 anos. E esses dados são diversos, são padronizados, como, por exemplo, um RG, o RG também nem é tão padronizado, mas uma carteira de motorista, uma CNH, por exemplo, é um documento padronizado, ele tem a mesma carinha no Brasil todo. Um processo jurídico não tem, um contrato não tem, uma procuração não tem. A gente lida cada vez mais na mídia com imagens, com vídeos, com áudios, com e-mails. E muitos negócios são fechados no e-mails, WhatsApps, então todos esses são dados não estruturados, não seguem um padrão. Os 3 maiores do mundo, né, sofre com essa dor de lidar com grande volume de dados não estruturados e ele precisa deles para sua atividade, para extrair valor dela, para gerar valor para os seus clientes, para não perder prazos, né? A Thomson Reuters fez um levantamento que 67% dos advogados gastam 40% do seu tempo com atividades que não geram negócios honorários, que são envolvidas justamente em tentar tirar valor desses dados não estruturados que eles vivem cheios, né? Então, entendendo essa dor de mercado, eu e meu sócio, Roberto Lutufo, decidimos desenvolver uma plataforma inteligente que ajudasse as empresas e escritórios jurídicos a tirarem valor a partir de dados não estruturados, aumentando sua produtividade, sua eficiência, liberando mais tempo para advogados e outros profissionais interagirem com seus clientes, fazerem análises mais complexas que só o ser humano e o especialista consegue, ao mesmo tempo que garanta a segurança e minimize os erros. Então, foi aí que surgiu o conceito e a empresa. Legal. E assim, eu queria que você explicasse um pouquinho na prática, como que vocês agregam valor, geram valor para os clientes, ou seja, exatamente o que o Tagger faz, né? E em que pé que está o produto de vocês, né? Qual é a fase de desenvolvimento, de disponibilização que vocês estão hoje nesse produto, com esse produto? A gente já tem 2 clientes. A plataforma Tagger, o que ela faz? Ela consegue, a partir de uma imagem de documento, de um texto, ela consegue extrair informações de interesse, fazer buscas inteligentes, triar volumes de documentos para gerar uma resposta, por exemplo, um caso bem prático. A gente tem um escritório jurídico grande, de contencioso de massa, que hoje ele tem uma carteira que ele gerencia de mais de 2.000 processos. Então, ele tem que acompanhar diariamente mais de 200... O Brasil tem mais de 200 tipos de diário oficial diferentes, tá? E todos são não padronizados. Ele tem que acompanhar para ter certeza se houve alguma publicação que gere valor, que andamento do seu processo.
Então, ele tem um time de estagiários, outros profissionais que gastam tempo analisando as publicações. Existem soluções que facilitam, gerando recorte essa publicação, mas você tem triagem. Se for escritórios pequenos, né, para ele é mais fácil acompanhar individualmente os seus processos. Agora, escritórios grandes que têm 2.000, 10.000, ou departamentos jurídicos, por exemplo, uma grande empresa telefônica, uma grande empresa, ela vai ter alguns milhares de processos para acompanhar. Então, a nossa plataforma, ela, a partir das publicações de Diário Oficial, ela consegue separar para a equipe jurídica quais os processos eles precisam tomar alguma ação. Qual é a ação, qual é o prazo dessa ação. Então, a gente traz valor para eles, com precisão, sem erro, porque se você pede um prazo num processo, é crítico para o cliente e para o escritório, né? Então, a gente consegue fazer com que os escritórios, os profissionais, tenham mais tempo para falar com seus clientes, possam pegar mais clientes, possam fazer as análises mais complexas, gastar mais tempo nas petições, nos documentos e nas respostas, que realmente precisa da capacidade deles. Então, a gente libera eles para fazerem trabalhos criativos, com segurança, né? Sem precisarem se preocupar com algumas atividades que podem ser triadas por um sistema inteligente e seguro. Né? Então, é isso que a gente faz. A gente, além disso, a gente consegue buscar informações específicas. Então, de repente, ele quer saber alguns processos dentro da sua base que tiveram como motivo, sei lá, um problema de veículo, né? Uma falha numa peça. Então, a gente pode fazer essa busca também para ele, saber quais as partes foram citadas nos últimos meses. Buscas inteligentes. A gente tem incorporado cada vez mais também tecnologias de buscas livres, para justamente nos ajudar na nossa função, na nossa solução que a gente está desenvolvendo agora para jurisprudências e jurimetria. Né? Então, hoje a gente já gera valor triando as publicações dos processos, né? Conseguindo também triar, por exemplo, no caso, escritórios cuidam sempre de due diligence jurídica. Né? Diligências, por exemplo, são necessárias num caso de M&A, Mergers Acquisitions, ou de grandes contratações, né? E isso envolve um grande número de certidões negativas, de empresas, de sócios, de bens que você tem que olhar. Então, o Tagger, ele tem um módulo dele de compliance que consegue triar, sei lá, milhares de certidões negativas e te dizer, ó, dessas 100 aqui, só presta atenção nessas 10 que elas são positivas. Porque as negativas não te interessa, tá tudo conforme. E essas positivas, o Tagger consegue dizer, olha, e nessas positivas tem esses números de processos que apareceram ou esses protestos aqui. Então, a gente já ajuda a equipe jurídica a fazer o due diligence muito mais rápido, porque hoje uma due diligence geralmente demora meses, porque a equipe tem que fazer uma análise profunda. Então, eles vão se preocupar, eles vão se preocupar em olhar aqueles positivos. O Sim. resto não preciso me preocupar, tá tudo ok, tá dentro da validade, a gente mostra a validade que tá tudo tranquilo. Então, se preocupa só com isso aqui que você precisa analisar. Então, basicamente, bem resumido, é isso que o Tagger faz. Ele gera eficiência, escala, produtividade para análises jurídicas que envolvem risco e que envolvem uma grande massa de documentos não estruturados. Porque certidões negativas também, elas são variadas e variam de prefeitura, de estado. Elas são documentos que não têm um formato padrão. Então, a gente ajuda, até os nossos algoritmos têm uma inteligência que eles conseguem analisar no documento e ver se é negativa ou positiva e qual que é o que consta. Então, basicamente é isso. Que legal. E Patrícia, assim, de uma maneira resumida, o que você entende que o Tagger tem que seja realmente inovador e disruptivo em relação às outras ferramentas do mercado que acabam tendo a mesma intenção que a plataforma Tagger? O que você entende como inovador e disruptivo? Legal. A gente teve feedbacks de clientes, né? A gente tem clientes que são grandes escritórios que nos trouxeram que tem várias soluções que acompanham publicações, mas elas não trazem a riqueza de detalhes, né, e as providências com a precisão que a nossa plataforma traz. Né? Certidões também plataformas para ajudar em diligências, a gente tem aquelas que são de robô, RPA, que vão buscar uma certidão. Mas a nossa consegue ler os documentos, os PDFs, os documentos mesmos, que a maioria dos escritórios hoje, quando vai fazer uma diligência, por exemplo, eles recebem as certidões da empresa, eles pedem todas as certidões, tá? E aí a gente consegue justamente trabalhar nesses documentos que são os difíceis. A gente tem um OCR proprietário
que ele consegue trabalhar com documentos, por exemplo, a gente lê matrículas também, que são documentos que às vezes vêm ainda com muitas marcas d'água, carimbos, caracteres manuscritos, então a gente consegue ter uma precisão, nosso OCR proprietário tem uma precisão, os nossos algoritmos proprietários estão sempre avançando, sempre usando o estado da arte. Nós somos os pioneiros a treinar o último algoritmo do Google, o BERT, que trabalha com processamento de linguagem natural, processamento de textos, que o Google lançou no final do ano passado, nós disponibilizamos ele no português e incorporamos eles às nossas soluções. Então, o meu sócio, Roberto Lotufo, ele é pesquisador há mais de 20 anos em inteligência artificial e visão computacional, e ele treina os nossos talentos, né? Então, com isso, eu consigo assegurar. Ele ainda dá uma disciplina na Unicamp de Deep Learning, então eu consigo assegurar que as minhas soluções estão sempre na fronteira tecnológica. Estão sempre incorporando os mais recentes avanços da inteligência artificial, estão gerando efetividade, produtividade para as equipes e com segurança. Então, esse é um grande diferencial. A gente está sempre na fronteira, as nossas soluções têm uma proposta de valor um pouco diferente das que estão aqui no mercado e a gente tem um alto desempenho, não depende de tecnologias de terceiros. Então, eu não estou usando uma plataforma de terceiros que eu tenho que me adaptar, que se tiver uma mudança eu posso gerar uma descontinuidade no meu produto ou eu estou dependendo de um suporte de terceiro. Eu tenho uma equipe hoje com 33 especialistas altamente qualificados, entre doutores, mestres, engenheiros, físicos, matemáticos, advogados, funcionários que trabalharam em cartórios, que são especialistas e estão ali para resolver os problemas mais complexos que o escritório tiver. Então, se de repente tem algum documento que o escritório precisa muito trabalhar e que a minha solução não lead, a gente consegue fazer uma configuração e um setup para a plataforma mais rápido, porque a nossa plataforma está ficando cada vez melhor, cada vez com técnicas mais precisas. Então, acho que esse é um grande diferencial. A gente tem um produto pronto, que escala, que atende essas necessidades, que é diferente do que tem no mercado, das outras soluções, e que está sempre melhorando, porque eu tenho pesquisa e desenvolvimento interno altamente qualificado. Sim. E para acompanhar a tecnologia ultimamente, né, você realmente precisa de investir muito nesse tipo de ação, né, de pesquisa, e aí tendo um professor que necessariamente já precisa de estar acompanhando o que está acontecendo, né, isso acaba sendo um grande ponto positivo de vocês. Exato, é um grande diferencial técnico. Com certeza. Exato. E inteligência artificial, né, Juliana, desculpa, ela é um campo que está avançando muito, né, e rapidamente. Então, se você não tem uma capacidade de acompanhar, você está sempre refém da tecnologia de terceiros. E sempre a tecnologia que está lançando mais recente vai ser mais cara, vai ser mais difícil. Então, assim, se eu tenho uma capacidade de geração tecnológica, isso é um grande diferencial. Muito diferencial, com certeza. E, Patrícia, quem é o público-alvo do Tagger, da plataforma? Quem que pode utilizar ou para quem que vocês fizeram? Quem que é o verdadeiro público-alvo de vocês? Soluções de inteligência artificial, elas geralmente são bem transversais, né? Então, tem vários tipos de empresas que buscam. Mas o nosso grande público, que sofre com as grandes dores nossas, são escritórios de advocacia de médio e grande porte. Os pequenos, eu acho que talvez a nossa solução ela não gere tanto valor porque é mais fácil acompanhar o portfólio deles, talvez, né? Mas, assim, a gente também tem trabalhado pensando nos pequenos. Mas escritórios de grande e médio porte, departamentos jurídicos de empresas de médio e grande porte também, cartórios, imobiliárias, seguradoras, bancos, instituições financeiras que precisam também fazer diligências, que precisam analisar documentos não estruturados, processos, imóveis. A gente é a única, um diferencial também que eu queria chamar a atenção, Juliana, é que a gente é a única empresa no Brasil que consegue fazer uma análise automática extremamente precisa de uma matrícula de um imóvel. Então, instituições financeiras, imobiliárias e cartórios que precisam analisar matrículas em grande volume, a gente consegue, olhando uma matrícula que pode ser um documento extremamente complexo, antigo, com caracteres manuscritos de máquina também, de máquina ainda, né? De escrever, a gente consegue automaticamente identificar os últimos donos, informações dos últimos donos, informações do imóvel, e se tem um ônus, uma alienação, se ela foi usada como garantia no empréstimo, se esse ônus já saiu, não está, e fazer cruzamento com processos jurídicos. Então, isso a gente tem essa precisão muito grande. Então, isso gera muito valor para várias instituições financeiras também. A nossa solução ela pode ser disponibilizada via web, ou podemos fazer também dados
do cliente, seja um RP jurídico, um outro sistema que ele já tenha, né, para gestão. Muitos escritórios grandes já têm o seu sistema de gestão jurídica, a gente consegue conversar com ele e por meio de uma API, né? Então, assim, acho que basicamente esses são nossos públicos-alvo. Não, legal. Eu realmente eu não sabia que era tão ampla assim a solução, muito legal. E principalmente hoje a gente já está informatizando e digitalizando ou tornando digitais os documentos em cartório, mas e o que tem no passado, né? É uma grande dificuldade para quem precisa de alguma doação, é uma grande dificuldade. Então, assim, eu acredito que a plataforma ela possa atender tanto o lado do cartório quanto do advogado que precisa dessa documentação, né? Porque ele mesmo pode ter essa facilidade de entendimento desses dados que realmente não são nada estruturados, né? Uhum. E assim, mesmo o Brasil inteiro é muito grande, está em níveis diferentes de transformação digital, né? E mesmo os documentos digitalizados, a gente extrai valor desses documentos digitalizados, né? Então, a gente traz informações assertivas que facilitam a análise deles. Então, assim, a nossa solução gera esse valor, né? Então, pensando, né, hoje o judiciário, os escritórios e departamentos jurídicos estão sendo muito impulsionados pela digitalização dos processos, e a gente entra como uma ferramenta grande para aumentar a eficiência deles nesse sentido, né? E até dos que não estão tão digitalizados também. Então, a nossa solução tem esses dois vieses, né? Ela pode ajudar nesses dois segmentos. Porque tem muita gente que acha que a partir do momento que você tem os documentos digitais ou digitalizados, você já tem as informações, mas não é verdade. De forma alguma. De forma alguma. Você conseguir extrair alguma coisa dali, né? Imagina uma instituição financeira que precisa, de repente, tirar, né, extrair um valor de uma solução. Como que ela faz, né? Precisa analisar rapidamente vários documentos. Como que ela consegue gerar esse valor? Sim, é muito difícil. E aí, Patrícia, como é que você vê o produto, tanto agora no presente, quanto assim, uma visão de futuro para ele? Como que você encara isso? Então, eu acho que uma boa forma de encarar cada vez mais vão ter investimentos em transformação digital, a gente acredita. Também investimentos em garantia de compliance. O Brasil está se transformando muito, o LGPD está trazendo essa demanda, por exemplo. E os gastos, eu acho que só vão aumentar em 50%, né? Cada vez mais, tem várias estimativas que mostram que vão aumentar cada vez mais. Então, eu acho que cada vez mais soluções que aumentem a produtividade, sejam eficientes, esses setores estão tendo pressões para aumentar a eficiência, né? Então, são segmentos, né? Garantia de compliance, as soluções tecnológicas que garantam compliance, aumente a eficiência e produtividade de setores diversos vão crescer cada vez mais, né? Várias pesquisas mostram que vão aumentar em 50%, pelo menos, os investimentos de inteligentes e tecnológicas para garantia desses setores e aumentar a produtividade e escalar as operações.